seja bem-vinda ao canal Belo e Santo, que tem como intuito promover a busca do que reflete a beleza e a santidade de Deus. Eu sou Creuza Hungria e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. É Padre Pablo Henrique, da paróquia São Paulo VI de Iporá. E a minha alegria é imensa porque ele é também meu sobrinho e afilhado. Bem-vindo, Padre Pablo. Obrigado, madrinha. Cumprimento a todos que nos acompanham aí, os internautas. Para mim é uma alegria estar aqui, sendo entrevistado pela tia madrinha, né? Que me conhece até uma parte da vida que nem eu me conhecia direito. Exatamente. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui. Muito obrigada. Nós queremos realmente, Padre, contar um pouco, né, da sua história e essa parte que as pessoas às vezes não conhecem, mas que eu que o vi nascer, né, posso estar contando alguma coisa para os que nos acompanham no canal. Inclusive para mim, né? Inclusive para você, essa parte eu exatamente, lembro, Padre. O Padre, ele foi o primeiro sobrinho, foi o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, ele foi o xodó da família. Menino inteligente, e eu tenho certeza, o Padre tem um chamado muito bonito, e ele tem um desejo de santidade muito grande, e eu tenho a certeza que isso começou lá no ventre da mãe dele. Porque, Padre, eu tenho a certeza de que você foi escolhido no ventre da sua mãe para a missão que hoje Deus te confia. E assim, eu vejo que você tem lutado para ouvir esse chamado, para atender esse chamado, né? Eu que te conheço, eu que conheço do seu temperamento, sei o quanto você tem desejo de santidade. Beleza e santidade vem de Deus. E é isso que nós estamos aqui com a intenção de promover. Então nós queremos falar um pouco. Você tem assim alguma lembrança da sua infância? Algo que tenha assim te marcado positivamente? Olha, na minha infância, claro que hoje, olhando o tanto de crianças e adolescentes que eu atendo, uma coisa que é muito positiva mesmo na minha infância é a presença dos pais, o amor. Hoje, por exemplo, grande parte dos questionamentos das crianças e adolescentes, que o meu pai não me dá atenção, meu pai não me dá amor, eu lembro que eu não tive esse questionamento na infância, né? Para mim era tão natural a presença dos dois, o amor, a correção também, eu nunca tive grande conflito com... Então acho que ter tido essa graça de ter uma família unida, presente, hoje vendo a atual circunstância que está a família, para mim é uma coisa, é um dom que Deus me deu, que eu agradeço fortemente, né? E é uma verdade, né, Padre? Você foi muito amada na sua infância. Não só pelos seus pais, mas por toda a família, né? Você era o queridinho da família, porque você era um menino que não dava trabalho. Você era um menino que aos 3 anos, né, você entrou para a escola, e eu me lembro muito bem que a sua mãe nunca teve o trabalho de te acompanhar numa tarefa. E você tinha sempre as melhores notas da sala. Menino prodígio mesmo, né, de uma inteligência privilegiada. E eu vi tudo isso acontecer, né? Eu vi você crescer, né? Eu estou inclusive aqui com uma foto de quando você tinha 1 ano. Eu peguei, Padre, algumas fotos com a sua mãe, porque eu queria mostrar isso. As pessoas não têm isso aqui para mostrar, mas eu hoje estou tendo essa oportunidade de falar para aqueles que te acompanham, que te admiram, e bebem, né, dessa fonte, né, de amor de Deus que é você. Então eu estou aqui com essa foto de quando você tinha 1 ano. Olha como você era belo. Por isso toda a família... Piorou muito depois, né? Meu pai fala que depois que cresceu ficou grande. Ficou não, Padre. Tem mais coisas aí. Mas a minha esposa não é muito de reclamar, não. A igreja não reclama, não? Não. A beleza que a igreja deseja, né, Padre? É a de alma, né? É outra. Mas então, e nós temos também aqui o Padre, aos 4 aninhos de idade, olha como ele cresceu.
padre cresceu, está fazendo 4 aninhos aqui. E o padre, ele foi crescendo, assim, muito responsável. Você tem essa consciência, padre? De como você fazia tudo certinho, de como você era certinho, de como você queria fazer tudo muito bem feito. Você tem essa lembrança na sua infância, na escola, até na sua adolescência? Sim, no início um pouco, mas depois eu acho que quando eu cheguei na adolescência, relaxei um pouco, né? Não na questão de estudo, porque eu tinha como foco fazer medicina, tudo, mas eu acho que deu uma relaxada na questão de, principalmente na busca, essa questão de inteligência é muito relativa, porque inteligência é um dom do Espírito Santo. Com E certeza. depois que a gente vai ter a conversão, que a gente vê que a gente não era tão inteligente, era inclusive muito tapado, né? Hoje em dia a gente vê que esse tipo de ensinamento, a gente chama positivista, que é só científico, ele deixa a pessoa muito limitada, né? Aquela questão de aprender para vestibular e tudo, e não reflete sobre a vida, não reflete sobre o sentido da vida. Então naquela época, até porque Deus não permitiu que eu tivesse grandes sofrimentos, né? Eu não passei por grandes crises na infância, perdas. E isso me fez criar um cenário que a vida era tudo certinho e permitiu que eu buscasse sonhos sem questionar a vida, né? Que fui fazer depois que eu já estava na residência. Mas de uma forma geral, sim, eu via que dentro daquilo que eu tinha para oferecer, eu tentava fazer o que eu podia, né? O padre se considera, você considera que você foi uma criança, um adolescente tímido? Olha, sim e não, porque também eu não tinha tanta dificuldade no relacionamento na escola, era tranquilo, né? Mas eu tinha um desejo, eu lembro que eu não queria muito ser criança, né? Quando eu saí com meus pais, eu ficava junto deles, eu não ficava tanto. Parece que eu não. Queria estar grande antes da hora? Não. Tinha esse lado. Não era muito aqueles em festa, por exemplo, eu ficava muito sentado na mesa com eles, né? Não era de ficar. É verdade. Não era de ficar indo com os meninos pra lá. Então isso tem esse lado. Não sei porquê tem. De uma forma geral, na escola, no dia a dia não era tão tímido assim, mas quando saía com meus pais eu era muito de ficar muito com eles. É porque você sempre foi muito responsável, ou seja, isso remete assim ao adulto. Às vezes, né, não tem assim muito aquela alegria de estar com as crianças, né? Você queria estar mais com os adultos porque talvez se identificasse mais, né? Sim, pode ser. Mas o padre tem ele tem um pai, uma mãe, assim, os pais do padre têm o privilégio de ter como filho, porque você deu e continua dando muita alegria aos seus pais, eu tenho certeza. Apesar de que a gente vai falar disso depois, né, a questão da vocação e tudo, mas eu creio que hoje isso está bem resolvido. Mas ele tem um pai e uma mãe muito unidos, né? Seus pais são muito unidos, são muito companheiros, e muito presente na sua vida, né? Sempre foi muito presente na sua caminhada aí de estudos e tudo mais. Você passou no vestibular para medicina aos 16 anos? Não, era 17 para 18, né? Você estava com 17, né? Isso. Você foi aprovado. Foi para o cursinho com 16. E você foi aprovado aos 17, né? Na verdade, eu fui para o cursinho com 15 para 16. Né? É porque eu me lembro que você veio para Goiânia muito cedo. Isso. Né? Eu passei com 17 para 18. Isso. E aí foi... Eu fiz os 2 anos só o nível médio. E como que foi esse processo de sair ali daquela... Você era muito apegado com seus pais, muito próximo deles, como você acabou de relatar. E como foi esse processo, né, de vir para Goiânia, de deixar a família lá, deixar os pais, vir para Goiânia e posteriormente ir para Uberlândia e depois ainda foi para mais longe, que depois a gente vai falar sobre isso. Não, foi tranquilo. Eu lembro que, sim, é lógico que tem a sua dificuldade, a vontade de passar o final de semana em São Luís, mas com aquele intuito, com aquele objetivo de passar no vestibular, e acaba que o cursinho também é muito pesado, né?
eu acho que não foi tão dramático assim, não. Foi tranquilo. Foi. Para Uberlândia foi mais difícil, porque eu não gostava tanto da cidade no início, né? Mas depois também adaptei e era mais uma dificuldade de adaptar com a cidade. E também um outro, eu não esperava sair de Goiânia, né? Mas foi tranquilo também. Assim, um outro aspecto que eu até quero colocar foi sempre assim, você sempre teve facilidade para fazer amizades, né? Você tem esse carisma, esse brilho, esse carisma de acolhimento. As pessoas sempre gostaram de estar com você. Você sempre teve amigos fiéis. Isso é uma verdade, não? Sim. Não era tantos, mas assim, o que tinha amizade próxima, geralmente da faculdade também, mesmo antes da conversão, né? Mas eu diria que sim. Então, padre, e aí você se formou em Uberlândia, né? Isso. Foi um grande momento assim para toda a nossa família. Você era orgulho da nossa família. E nós, né, fomos todos para Uberlândia para celebrar esse momento na sua vida. E depois você foi aprovado, né, em São Paulo para a residência, né, da especialidade que você havia escolhido, que é, né, otorrino, né? E aí foi mais difícil ainda esse ir de Uberlândia para São Paulo. Olha, sim, porque lá era uma residência diferente, uma residência que tinha cabeça e pescoço, então era muito pesada, né? Mas não é tanto por São Paulo, foi a residência. Eu tinha começado a residência em Uberlândia, e aí essa residência em São Paulo me deixou bem complicado. Foi o motivo da minha conversão, né? Amém. Então, ela deixou uma situação bem delicada, porque realmente trabalhava muito, muito mesmo, né? Não tinha tempo para nada, muito plantão, muito cobrado, né? Olhava muitos pacientes, isso deixou muito estressado, hierarquia muito pesada, que eu não estava tão acostumado. Então, nesse sentido, foi difícil. E que foi o que me levou até a procurar ajuda, que acabei encontrando na igreja, né? Abrindo as portas aí. Já eram caminhos que Deus já havia traçado para você, né? Graças a Deus, você foi ouvindo a voz de Deus e atendendo, né, a esse chamado, porque eu sei que você teve uma experiência muito forte com Deus durante essa residência em São Paulo, né? Sim. Foi quando, né, você teve aquele encontro pessoal com Jesus, que no seu testemunho, inclusive, você tem um testemunho no YouTube completo, né? Sim. Você tem o seu testemunho completo ali que relata todo esse processo da sua conversão, que é muito belo, e eu sei que tem tocado muitas pessoas, padre. Eu tenho ouvido, assim, as pessoas que ouvem. Eu tenho uma amiga, que ela tem uma prima, e essa prima falou para ela que já viu o seu testemunho 3 vezes. Ela tem também uma filha que é médica, ela levou esse testemunho para a filha também, ouvir, ver, né? Então, assim, tem tocado muitas pessoas mesmo. Mas quando você estava em São Paulo, e aí você, com essas dificuldades todas, teve esse encontro com Jesus, e ao término da sua residência, você tomou a decisão de entrar como membro da comunidade Aliança da Misericórdia. Mas até antes do senhor falar sobre isso, eu quero falar um pouco e partilhar isso com você sobre aquele tempo que você viveu como missionário ali junto com a Aliança da Misericórdia, acolhendo os pobres nas ruas, na Praça da Sé, junto com a Toca de Assis, né? Então fala um pouquinho dessa experiência pra gente, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas você abraçou aquilo com muito amor. Quando eu tive a conversão, eu antes queria ganhar dinheiro e ficar rico só, né? Então eu pensava, não, vou tentar ir para o outro extremo. Eu acho que agora tenho que cuidar dos pobres. Aí eu me juntei a eles, estava no auge, né? A Toca de Assis, estava lá, Aliança e Misericórdia com a sua casa lá em São Paulo, cuidando dos... Então eu acabei me aproximando deles para ter esse trabalho. Acho que era até um pouco para amenizar a consciência de sempre querer antes buscar dinheiro e tudo, né?
Então foi uma experiência bela, que me marcou muito, me ajudou muito na minha formação. Também a própria Toca de Assis me ensinou muito o que é a adoração, o que é o sagrado, a missa, né? Eu os procurei no intuito de ajudar os pobres. E eles acabaram me ensinando um pouco como ter um pouco, ver a Eucaristia como algo sagrado, né? A adoração, eu não sabia tanto o que é a adoração. Eu não sabia tanto o valor da missa. Eu ia às missas dominicais ainda de uma forma, até conseguir ter a missa diária. Então foi graças a eles que eu consegui ter um pouco mais de conhecimento nessa área também. Mas a experiência na rua foi linda, assim. A gente fala, tem contato com Jesus o tempo inteiro, ele falar com a gente. Tive a experiência de dormir na rua, né? Que lindo, né? Era tido como louco, mas tudo bem. Mas era a forma Você que tinha. dormiu nas ruas? Era a forma que tinha de ganhar credibilidade para interná-los nas casas. Na Cracolândia mesmo, eu dormi várias vezes, né? Então, era a forma que a gente tinha de conquistá-los para eles depois irem para a casa de acolhida. Mas, de uma forma geral, foi muito bom. Muita experiência única que eu carrego no coração para sempre, né? E é isso que Jesus fazia, né, padre? Ele se tornava um, né, para ganhar todos. Ele se tornava um com eles para ganhar todos. Era isso que vocês faziam nas ruas, né? Isso. Eu tive a experiência também de servir refeições nas ruas de Goiânia por 1 ano. E assim, eu me emocionava muito quando eu me aproximava deles. Eu chorava, porque era algo sobrenatural. Servir o pobre realmente é algo sobrenatural, né? O próprio Jesus parece que está ali. Então mexe muito com a gente. É algo que enche o coração da gente. Então, e eu creio, padre, que você tem esse dom, esse carisma de acolher o pobre. Tanto que você tem muita vontade de realizar, né, obras sociais, né? Onde você possa estar ajudando essas pessoas excluídas, né? Que são muito esquecidas, né? Muitas vezes ficam aí totalmente esquecidas. E eu estou aqui com uma foto do padre na época que ele estava com o pessoal, os missionários, os irmãos da Toca de Assis. Você se lembra, padre? Esse aqui é um irmão. Eu nem sei de onde foi feito dele, não. Porque esses meninos saíam muito, né? Entravam e saíam. Esses também eram da Aliança? Não, esses aí. Um era o que ia na Shalom, inclusive, e a outra ela entrou na Toca, mas depois saiu também. Sim. E eu tenho uma foto aqui também da época da sua residência. Você estava em São Paulo, né? Com os colegas do hospital, os médicos, em algum congresso. Isso, um congresso de nariz. Isso. Então aqui dois, né? Um extremo e o outro, né? Na mesma época. Na mesma época, né? Isso aqui na mesma época. Esse foi o ano da minha conversão, 2002, né? 2002, né? Foi quando você teve uma Final de experiência 2002. fortíssima com Jesus, que mudou a sua vida. E você se entregou assim inteiramente, né? Tanto que, né, se tornando um membro de uma comunidade que acolhe pessoas de rua. Morei na favela, sim. Morou na favela, eu tive a oportunidade de estar na sua consagração, né? Eu estive lá onde a comunidade vivia, foi uma experiência também muito linda para mim, foi muito emocionante o dia que você se consagrou. Porém, depois o que aconteceu, padre? Olha, essas comunidades são muito boas na parte social, mas eu tinha estudado muito liturgia e acontecia, naquela época eu tinha dificuldade de entender algum tipo na missa, de algumas, às vezes fazer reunião na meio da missa, tudo, mas assim, eu tenho total amizade com eles, vieram agora fazer missão na paróquia. Que belo. Mas hoje também, naquela época a gente é muito mais rígido em alguns aspectos, que acaba de aprender. A gente não tem aquela capacidade de flexibilizar um pouco dentro de um conhecimento. Com a maturidade a gente vai tendo mais tolerância, mas mais o que motivou a saída foi essa questão de liturgia mesmo. Né? E até talvez porque não era verdadeiramente lá que Deus o queria, né? Deus tinha outros planos, né? E aí você voltou para Goiás, para a casa dos seus pais, foi isso? Isso, fiquei lá um tempo, assim, sem saber o que fazer, se eu ia para algum outro lugar. E eu lembro que eu procurava um lugar que fosse pobreza. Eu lembro que você levou na Santa Cruz, achei que ali não era. Mas depois uma superiora dos passionistas falou: não,
vocação não é você buscar pobreza, é buscar Cristo. Olha, Aí eu dei uma parada, isso te convenceu. e voltei a trabalhar como médico, e durou ainda, foi 2005, né? E eu fui em 2013 embora, então foi uma jornada como médico aí de quase 8 anos praticamente. Verdade, padre. E assim, eu estava presente em quase todos os momentos assim, mais importantes da sua vida, se não todos. Eu estava presente quando você inaugurou a clínica, belíssima, que você havia construído, né, com um colega dessa época De São Paulo. da sua especialização e da sua residência, e você construiu uma clínica muito bacana, muito bem equipada, moderna, né? E você foi conquistando uma clientela muito grande. E fale um pouco sobre isso, padre. Na época eu lembrei muito do Opus Dei, né, na questão de ou você faz bem feito o que faz ou não faz, né? Então eu não podia ficar brincando de médico. Então, como eu estava atendendo como médico, eu investi alto na formação pessoal, congressos, tudo. E também em marketing, em qualidade de atendimento, a clínica. Mas sempre no coração tendo como meta fazer a vontade de Deus, né? Sempre tinha isso. Muita gente da época já achava que não tinha mais volta, porque estava muito já... Tinha avançado muito, né? Mas Deus sabe o que faz, então tá tudo na mão dele, né? E você estava aberto, né? Você queria fazer a vontade de Deus, Sim. como você acabou de dizer. Sim. Você Esse é estava um aberto. ponto. Ponto importante, né? Eu me lembro que você comentar comigo que às vezes as mães iam com os filhos no seu consultório, na época você ainda como médico, para que você os aconselhasse. Sim, casais também, né? Casais também te procuravam para aconselhamento, né? Então ali já se revelava, né? Já era uma... Quando eu tive a minha conversão em São Paulo, Deus já deixou bem claro que eu não era nada e Ele é tudo. Então, mesmo que eu tivesse crescido muito financeiramente e profissionalmente, eu sabia que o cerne da coisa, a essência, era eu, que não era nada, miserável, pequeno, que em segundos aquilo cai por terra. Então, nunca tive essa ilusão grande, assim, de... Não me iludia mais, né? Porque, né, por mais que alguém tenha um jatinho, mas ali é um pobre coitado que a qualquer momento cai tudo por terra. Então tudo é ilusão. Então, como isso não me iludia mais, eu nunca pensei em contra a vontade de Deus, né? Então sempre estava aberto, porque eu sabia que aquilo ali, ainda mais médico, qualquer doençazinha, qualquer acidentezinho, vai do 100 ao 0 em milésimos de segundo, né? Não poderia mais operar nem nada. Então era bem tranquilo para mim essa questão. Eu sabia bem com quem estava mexendo, quem eu era e com quem que eu estava lidando. Eu como pequeno, miserável, limitado, e Deus como onipotente, onisciente, que me amava, né? Então, para mim era tranquilo esse ponto, de achar que eu tinha que seguir aquele que me dá razão de existência. Então, eu me lembro, padre, que você estava tão assim bem sucedido na sua profissão, já próximo de você deixar tudo, porque isso aconteceu, eu me lembro, da noite para o dia, você anoiteceu na clínica e não amanheceu, né? Eu creio que isso chocou muitas pessoas, né? E poucas pessoas, na verdade, sabiam da sua intenção, você fez tudo no silêncio. Uhum. E você tinha adquirido muita coisa com o seu trabalho nesses 10 anos, né? Você adquiriu muitos bens em Goiânia. Você estava com a clínica pronta para te acolher em Goiânia, como eu estou vendo. Você tinha compro, né? E assim, você tinha uma casa muito grande que você tinha adquirido, e você morava nela sozinho. E carro de luxo. E eu me lembro um dia que você me ligou e falou assim: madrinha, eu fiz 8 cirurgias hoje. Chegou a ter 11 já. 11 cirurgias, né? Então você estava, né, na sua profissão assim, a todo vapor, digamos assim, né? Uhum. Com toda força, né? O auge mesmo. E isso foi às vezes que chocou muito os seus pais também, a sua renúncia, e muita gente também não conseguiu compreender, né, padre? A sua decisão,
você chocou muitas pessoas, né? Porque você Sim, largou... não é normal isso. Você largou, não é normal, né, padre? Você largou tudo pelo tudo, né? Que é o verdadeiro tudo que é Deus. E aí começou você a... Mas me falei, padre, antes teve aquela questão de você comunicar aos seus pais, né? Lá naquela Caldas Novas. Foi em Caldas Novas, padre? Momento mais... Estavam no passeio de Foi família. uma besteira, A tia Maurita perguntou lá na frente de todo mundo se eu faria uma loucura como fiz aquela da Aliança de Misericórdia uma outra vez. Eu disse, não só faria como farei no próximo mês. Glória a Deus. Não era o momento ideal, nem o local, mas aí já era. Acabou com a viagem. E eles ficaram chocados. Chorou, voltou e veio embora. Eu vou mostrar aqui uma foto, não é muito atual, né? Antiga dos seus pais, você e seu pai e sua mãe, né? Sua mãe Essa aí muito... foi quando eu fui falar para eles que eu ia entrar na Aliança de Misericórdia. Eles estavam tria. Eles foram para uma corrida de Fórmula 1. Em São Paulo. E eu fui, nesse momento eu avisei para eles que eu ia para a comunidade. Ficaram chocados. Foi o primeiro choque. Foi o primeiro. E depois durou pouco tempo, né? Voltei. Aí outro choque durou mais tempo. Até hoje durando, vamos ver. Não, mas a gente percebe que hoje eles têm um orgulho, né? Do que eles estão vendo você realizar para Deus. Eu tenho certeza, né? Engole seco. E aí vai o padre para Roma. Aí para mais longe ainda. Foi primeiro para Goiânia, depois para Uberlândia, depois para São Paulo, retornou, depois para mais longe, Roma. Como diz meu pai e minha mãe, chega de fazer. É uma surpresa. Foi fácil para eles, né, padre? Não. Pois é, mas eu acho que a única forma que naquele momento que eu estava para dar certo era se eu tivesse ido para Roma mesmo. Porque foi uma formação muito boa. Com certeza. Sofri muito lá para adaptar na moradia, comida, tudo, andar a pé, né? Muito mesmo, mas compensava o conhecimento e também o contato com outra cultura. E no final dos 5 anos eu estava apaixonado já por Roma também. Eu nem queria ir embora. Agora para voltar a se virar papa, né? De repente. Ai, Deus é que sabe, né, padre? Não, mas tem um mestrado e doutorado que pode ser feito. Então, Principalmente o friozinho de Roma. sente falta, padre? Muito, muito. Eu tive a oportunidade, né, de visitá-lo lá, acho que por 2 ou 3 vezes, não sei bem, mas... E assim, visitei lugares maravilhosos, levada por você. Foi maravilhoso esse tempo que você esteve lá, né? Foi difícil para você, mas você viajou praticamente quase que a Europa toda. Sim, é verdade. Você conheceu pessoas de inúmeros países, né? Foi uma riqueza incrível. Além dessa formação privilegiada que a gente sabe que, né, que você recebeu lá, e a gente sabe disso. Então foi um tempo de muita graça, né? De mortificação, eu creio, né? Que eu pude acompanhar um pouco disso. Todo crescimento requer sacrifício, não tem jeito. Então, foram as duas coisas. Sofrimento, crescimento, né? Sacrifício e sofrimento. Eu estive na ordenação do padre para diácono, né? Que foi na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Isso, Basílica de São Paulo, fora dos muros, que é belíssima, né? Belíssima. Então eu estava presente. Quando eu entrei naquela momento. basílica, eu falei, eu quero ser ordenado aqui. Paulo, né? Eu acho que tem uma Paulo, identificação aí, né? Mas eu estava presente, né, na sua ordenação. Inclusive, se eu tiver que ser martirizado, eu prefiro que seja decapitado igual ele do que É mesmo, padre? Eu já pedi para Deus que seja igual ele. Olha, Deus costuma atender os nossos pedidos, viu, padre? Mas não pode demorar muito, porque ruim é a tensão da espera, né? Sei lá, padre. A gente está aqui nesse papo tão descontraído, né? Tão à vontade. Hoje a gente vai ter que falar de martírio muito tranquilamente, porque daqui a pouco está muito... É verdade, padre, é verdade. Mas eu fiz também meu retiro diaconal lá onde ele foi decapitado, Prefontana, né? Um mosteiro trapista, justamente onde ficou preso e foi decapitado, e foi ordenado onde ele foi enterrado. Foi um momento lindo a Sepultado. sua ordenação diaconal. Foi lindo, lindo. O padre foi... Olha, tinha quantos padres lá? Mais de 60 padres do mundo inteiro, na verdade. Pensa bem, né? Ele se ordenando diácono em Roma, num país que não é o dele. Comedor de piqui.
E a presença, depois de 4 anos, 5 anos que você estava lá, né? Isso. A presença de 63 padres. Isso demonstra assim, o quanto o padre tem mesmo o carisma de criar vínculos, amizade, né? Isso é maravilhoso, sempre percebi isso em você. E depois o padre ainda nos deu nos ofereceu um coquetel, né, padre? Foi maravilhoso. Nos levou para muitas Ali igrejas. foi um milagre, porque na verdade eu arrumei tudo sozinho como seminarista em Roma. Padre em Roma já não é nada. Seminarista é negativo. E consegui a basílica, consegui o altar papal, porque não é qualquer um que pode, tem que ter uma autorização a gente chama archiprete, né, da basílica, que era o cardeal americano, para o bispo celebrar no altar do São, porque eu falei para eles, eu vou ser ordenado aqui, não vou usar o altar papal. E eles se prontificaram, então assim, um milagre, foi tudo muito de Deus. Foi mesmo. tudo muito lindo. Também uma basílica daquele tamanho, só eu ser ordenado, né? Belo, belo. Todo mundo achava que ia ter mais gente, né? Então foi realmente um presente de Deus mesmo. Foi. Por isso que hoje eu sofro tranquilo. Deus deu tudo o que queria, agora está na hora de penar. É muita renúncia, né, padre? Muito sacrifício mesmo, mas por Deus, né, vale a pena. E depois o padre retornou, né, teve a sua ordenação em São Luís, né, há 4 anos, em julho, né? Foi. Eu me lembro que foi 14 de julho, né? 2018. Foi um momento assim. De São Camilo de Leles, né, que cuidava Você escolheu essa data, né? Foi um momento muito belo também, né, padre, que eu estava presente, muito orgulhosa dessa graça, porque a nossa família, ela tem 2 graças muito grandes, né, que é ter um médico e ter um padre, né? Olha que bênção, né? A gente é muito grata a Deus, eu sou muito grata a Deus pela sua vocação, pelo dom que Deus te dá e por tudo que você tem realizado para Deus, porque o meu anseio também, como Jesus falou, né, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu tenho esse anseio, né, de fazer a vontade de Deus, né? Então eu entendo, aliás, a gente sempre se entendeu, né, padre? Porque a gente falava a mesma língua. Sim, eu era a senhora da família, era que eu contava antes, né? Tudo eu sabia antes, né? Previamente, antes de todo mundo, né, padre? Porque a gente tinha esse vínculo, né? Essa confiança, a mesma busca, né? Então, a sua ordenação realmente foi maravilhosa e o bispo te designou para ser pároco na São Paulo VI. Ela abriu uma paróquia lá em Porá, lá sem Pedro dos Passionistas, né? Abriu uma paróquia nova e me mandou para lá. Minha primeira experiência na primeira paróquia aberta, né? Foi um sofrimento também grande, sem preparação, sem muita, tanto minha quanto também não tinha sido preparado tanta paróquia. Mas todo sofrimento gera crescimento, né? Foi bom por esse motivo, eu aprendi a me virar ali naquele momento e hoje está indo muito bem, muito bem. Graças a Deus. Para 4 anos ela cresceu, testemunha. Cresceu absurdamente, né? Mas tá bom. E assim, o padre chegou para São Paulo VI e já em 6 meses eu fui lá depois, já vi assim, quanta coisa o padre já tinha realizado, né? No prédio, né, na estrutura física e também assim na espiritual, o crescimento foi algo maravilhoso, né, padre? Muito bom. Com a ajuda de todo mundo, vocês. Por isso que é importante aí que você que tem dinheiro, ajuda lá a paróquia, ajuda, né? Eles ajudaram financeiramente também, com o posto deles. Você não fica guardando dinheiro no bolso, não, você morre, vai para o inferno e depois fica pior. Então, quem pode ajudar financeiramente, ajude. Porque é uma graça tão grande poder ajudar, né? Que às vezes a gente abre mão disso e perde, né? Justamente. Porque poder ajudar a edificar o reino de Deus é uma dádiva, é uma graça, é uma bênção. A gente precisa entender isso realmente. Padre, agora vamos falar assim, eu tenho visto o seu trabalho, tenho acompanhado, né? Como a paróquia cresceu em número de fiéis, né? Como o padre tem, assim, formado o seu povo, né? Isso é muito belo e muito necessário, né, padre? Ah, sem dúvida, né? O povo estava muito ignorante. O povo perece por falta de conhecimento, né? Verdade. E hoje em dia está muito complicado, porque com esse relativismo na sociedade, acaba que a contra-reação é muito exagerada também. Por isso que eu fico brincando na questão de bebida. Você está aqui, está me acompanhando aí, você
você abomina a bebida, né? Ou abomina quem usa, a mulher que usa calça. Hoje virou agora um monte de coisa que a igreja não condena. Então, eu tenho explicado fortemente qual é a verdade, a doutrina da Igreja Católica, sem inventar, né? Sem inventar. Eu sei que tem muita gente que fala, ah, não, mas a bebida não é pecado, a intemperança, a embriaguez é pecado, né? Ah, não, mas tem gente que é fraco. Sim, mas então você não vai culpar o que a igreja não culpa, né? Então essas coisas eu tenho batido muito na tecla lá. Por quê? Porque isso gerou por muito tempo uma certa aversão do pessoal àquele povo de igreja, né? Que chega numa festa de família que está todo mundo bebendo e um que está bêbado, caído, a pessoa se sente que vai se contaminar, fica com a cara feia, né? Ao invés de ser uma pessoa que chega, que mostra uma alegria do alto, fica de bico, fala que não vai voltar. Se você está me ouvindo, se você é desse jeito, não vai mesmo não, porque você só vai piorar a situação, né? Você vai ser um outdoor às avessas da igreja, porque, na verdade, a igreja tem que ser aquela que exporta para o meio da sociedade pessoas que são boas, alegres, acolhedoras, que abraça, né? Você vê um familiar seu ali que está bêbado tudo, ao invés de ficar longe dele, vai lá e dar um abraço, fala que saudade, que bom te ver aqui. Eu sei que Santa Teresa d'Ávila, quando escreve sobre as moradas, ela diz que você tem que ter amizade com pessoas santas, mas isso não quer dizer que você não tenha que ter relacionamento com as pessoas que não são santas, porque a função do leigo na Lumen Gentium é ir até o povo e trazer o mundo para Deus. Como é que você vai trazer o mundo para Deus se você tem uma casta de pessoas, né? Como tem algumas comunidades que formam os grupos de casais, que só visita entre eles, porque falam a mesma coisa, porque ali não tem nada de pecado. Quando que vocês vão servir de luz para os demais? Então ali na paróquia eu tenho batido muito na tecla nesse sentido, de desmistificar um pouco, cair um pouco a hipocrisia, de ser uma pessoa que vive a fé, vive a doutrina católica de verdade, mas sem esses viés assim, que também acaba sendo ideológico também, né? E graças a Deus tem funcionado, cada vez mais tem caído as picuinhas. Geralmente quando tem muita gente trabalhando junto, tem muita conversinha, né? Lá eu corto na raiz. E tem funcionado. A gente fez uma festa agora do padroeiro. Não do padroeiro, uma festa que a gente tem do Pai Eterno lá, que seria a festa do padroeiro. E a gente vê que o povo está ali, junto, sem ficar apontando o dedo um para o outro, acolhendo. Eu sempre tenho mostrado também que quando a pessoa cai e alguém descobre, ao invés de ficar apontando o dedo, você fica calado e reza por ela. Se ela abrir o coração, você vai lá e ajuda. Se não, fica na sua, né? Porque antes acontecia muito também. Você estava no bar, você estava bem, você estava lá traindo a esposa. Você não pode vir agora aqui pregar. Não, fica quieto, né? Não entra na vida particular de alguém. Então são princípios que eu tenho tentado aplicar ali, que eu acho que tem funcionado. Sem recuar na verdade, na doutrina. A gente tem, graças a Deus, cresceu na questão da castidade. Foi muito difícil para a cidade entender, por exemplo, que métodos contraceptivos não pode, que laqueadura não pode, vasectomia não pode. Isso deu um pano para manga, né? Então, mas a gente vai vendo que aos poucos as pessoas vão aceitando e tudo vai ficando bom. Eu gosto muito de deixar as coisas de Deus bem tranquilo. Eu acho que o povo lá tem... Eu não gosto que seja um peso, né? Eu não sou padre com peso, se ele viver o celibato, aquele peso. Não. Você vai, apaixona por Deus e Deus vai te guiando e pronto. Porque nada de Deus é fardo, né? Não é pesado, né? Apesar das coisas, né, do mundo aí que o mundo te impõe. E também, padre, assim, a falta de informação e formação dos fiéis gera assim muito escrúpulo. As pessoas ficam escrupulosas. Porque Jesus, ele comia com os pecadores, justamente, né? Ele ia na casa dos cobradores de impostos, que era um povo abominado, né, por todos. Então, assim, realmente o senhor está certo, padre. É por aí mesmo, né? Nós temos que ser sal e luz.
Ter uma amizade mais próxima com quem quer buscar a santidade ajuda mesmo, né? Sim, lógico. Mas não quer dizer que você vai se isolar totalmente dos outros, velho, né? Jesus Então, não agia assim, né? você vai lá, tem seus amiguinhos de santo, que é santo igual você, que fala a sua língua de São Tomás de Aquino, de sei lá o quê. Mas depois você vai lá e fala de outras coisas com a pessoa que está no mundo, né? Para trazê-lo. Senão não vai adiantar nada, né? Exatamente. Ficar lá só com quem já está na santidade e não servir de luz para os demais. Tem que ser sal e luz mesmo, né? Se a gente fosse assim santo demais, nós já estaríamos ali no céu, nem estaríamos aqui, né? Então, padre, mas assim, a sua vocação, quando foi mesmo assim que o padre sentiu que você ia ser padre, que você tinha esse chamado? Não, desde o momento, aí na sua desde o história. momento que eu me apaixonei por Deus e queria entregar minha vida, essa possibilidade já existia. Depois a gente vai lendo sinais, né? É um processo que Deus vai mostrando e não tem um eureka assim tão... O dia... É um processo. Desde o momento que a gente apaixona, a gente quer fazer o que Ele quer. É verdade. E depois Ele vai mostrando o que é esse fazer o que Ele quer, né? Sim, vai que revelando, acaba culminando, né? vai culminando naquilo que Verdade. vai aparecendo de oportunidade. E como assim que a juventude, padre, reage, assim, tem reagido, ou até respondido, assim, diante do seu sacerdócio, diante da sua vocação, do seu testemunho? O que o padre tem recebido, assim, de feedback mesmo das pessoas, dos jovens, principalmente? Então, tem sido bom. Os jovens são aqueles que, até pelo meu jeito de ser, eles gostam de ficar pegando meu pé, mostrar meus defeitos. Eles têm total liberdade comigo. E ao mesmo tempo me respeita, né? Então, claro. Autoridade, né? E ao mesmo tempo gosta de ficar... Eu vejo que eles têm total liberdade comigo. É uma forma que eu gosto de que eles tenham para entender que a vocação... Alguns já estão no processo de vocacional, para entender que a vocação não é um peso, né? Eles têm toda a liberdade, não é uma questão tão... Então eu acho que tem dado... Não é tão fácil hoje, jovens, a gente atrair assim e manter na igreja, né? Mas com o trabalho de formiguinha está indo bem. O importante é que mantenha que aqueles que a gente tem aprofunde um pouco mais, né? E tem acontecido isso. Mas eu realmente acho, padre, às vezes assim que você não sabe a dimensão assim do alcance, sabe, da sua vocação, da sua renúncia, do seu testemunho. Que é muito maior do que o padre imagina. E eu acredito nisso até por algumas coisas que a gente vê, né? Então isso é maravilhoso, por quê? Porque você está arrebanhando para Deus, você está tocando as pessoas com a sua vida. Espero. Recebo feedback do Brasil, do mundo inteiro, né? Então, é isso aí, né, padre? Eu vou mostrar aqui uma fotinha do padre, quando ele formou, na sua colação, padre. Sabe que eu acho que Deus foi bonzinho com o tempo? Era bem mais feio que hoje. Padre. Né? Que bom, né, padre? Você ficou mais bonito mesmo, padre? Não, quando eu era mais novo eu era mais bonito. Depois ficou horroroso e agora tá bonitão. Tá aceitável. Pode ter certeza. E eu quero mostrar aqui também a foto dele com as avós materna e paterna, né? Justamente. Aqui, padre. Saudade delas. A vovó Helena e a vovó Rosalina, né? A minha mãe tinha uma paixão tão grande por esse neto, meu Deus do céu. Mesmo nessa época ela achava bonito, né? Com certeza. A minha mãe, né, você esteve com ela até quase na hora da morte, pela noite que ela morreu na UTI. Foi. Você ficou com ela até as 2 horas da manhã, você assistiu ali como médico do lado dela, porque você ainda não tinha, né, nem começado os estudos. Ela não ia aceitar muito largar a medicina, não, mas tudo bem. Ela faleceu antes de você, né? Foi. Você abandonar a sua clínica para ir para Roma, né? Eu acho que ela não iria aceitar, não sei, no princípio também não. Né? Depois, com certeza, né? Todos nós hoje temos muito orgulho, somos muito gratos a Deus pela sua vocação, né? Me falar que eu podia comer, tô comendo. É para comer, padre. Não é para enfeite, não gosto de comer, fica à vontade. Olha, tem esse bolinho aqui de fubá, uma frutinha, um queijinho, aquele queijinho ali maravilhoso, padre, pode se servir. Nós estamos aqui nesse bate-papo gostoso, né, padre? Aqui com esse cafezinho simples, mas também preparado com muito amor. E está sendo, né, aqui nesse recanto, essa chácara Recanto da Paz, esse lugar tão abençoado, né? E a gente quer realmente ter esses momentos de acolhimento com aquilo que remete a Deus, como nós falamos, né? Aquilo que desperta
né, para a beleza e a santidade de Deus. Então, eu sou muito agradecida, Padre, muito obrigada aqui pela sua presença. Eu que agradeço. Pelo seu sim, né? Aqui. O almoço foi perfeito. Agora, eu não sei se quem vem depois vai ganhar almoço também. Não sei. Se quiser, vai. O nosso intuito é promover e acolher a todos, né? A todos que Deus, né, colocar nos nossos corações, que precisam estar aqui conosco. Queremos promover muitos, há muitos mesmo. E se Deus quiser, haveremos de realizar esse intuito. Padre, então, eu quero falar ao pessoal que siga aí o nosso canal, para você acompanhar, né, aquilo que nós vamos, o conteúdo que nós vamos criar, as nossas entrevistas, os nossos momentos de oração, a promoção que nós queremos realmente fazer com os excluídos, né, a ação social, e aquelas pessoas que quiserem se envolver conosco nessa ação social. Nós teremos mensalmente uma ação social, elas vão poder se envolver, estar conosco, né? E eu queria que você deixasse aí, Padre, uma última palavra e depois você dar a bênção final para o nosso canal, para quem vai nos ouvir, nos assistir. Não, primeiro para incentivar todo mundo a entrar nesse projeto, né, de buscar a beleza e a santidade de Deus no mundo, que tem sido ofuscada tanto pelo capeta, né? Tanta coisa que o capeta tem feito aí que tem enganado muita gente, mas com a graça de Deus a gente é capaz de identificar o que é belo e santo ainda, no meio de tanta coisa difícil. E também vou pedir para seguir o canal meu também, né? O Padre Sim, Pablo Padre, Henrique lá no fala do Instagram, seu no canal. YouTube. Padre Pablo Henrique, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Que também a gente tem na missa diária, tem a formação na quinta-feira. E é isso. Agradeço de novo. Não tenham medo de seguir a Deus. Se o seu jovem está me ouvindo aí, está com dificuldade de discernimento. É que está difícil hoje, meu filho. É arrumar um seminário aí que vai dar mas reza. Não está fácil, não. Mas a gente, se você tiver a graça de rezar muito, fazer muita penitência, Deus vai arrumar um caminho bem tranquilo para você, tá? Não desista da sua vocação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau. Até a próxima.